Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, muito obrigado pela sua audiência, gratidão pela participação durante a nossa programação. Deixa seu like aqui, já coloca aí o dedo no joinha e segue e acompanha a nossa página na rede social. Recebendo hoje a minha amiga Selma Ribeiro, comunicadora, radialista, locutora e muito mais. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, Jorginho. Patrick com K. Patrick com K. Patrick com K. De 1900. É jovem, é um jovem velho. É um jovem velho. É um jovem velho. Um jovem antigo. Já esteve no meu programa. Todas as pessoas que passaram aqui agora reconhecem Patrick, mas Joaquim fazia um trabalho. Sim. A gente pode falar porque prescreveu. Era exploração infantil, eram duas crianças de 6 ou 7 anos. Então são 20 anos de profissão e o rapaz tem 25 de idade. É difícil, né? É tipo separar Sandy Júnior, né? Hoje você olha Patrick, você fala Jéssica Patrick. E Patrick. Mas enfim, bora lá. Você já entrevistou Jéssica e Patrick no programa? Eu já. Já? Uhum. Assopra porque é quente. Quem assistiu a programação onde ela me entrevistou já está ciente. Eu estava curioso para saber o que tinha na xícara. Na xícara. Descobri aqui hoje. É café. Aqui é café. É porque eu faço um café mais ralinho, fica mais quente. E aqui é café, por sinal tá quente. Deixa eu avisar minha mãe. Mãe, é café, viu? Viu? É café. Esse cafezinho aí cai bem. Não é? Normalmente no final da tarde, início da noite, para bater um papo num podcast, para as ideias fluírem. Aqui o Mas vem cá, por que você me disse que você estava... eu tô meio tensa. Experiência de rádio, de comunicação. Fica realmente na hora que você entra para conversar? Menino, eu falava que não. Inclusive, quando o pessoal vai lá para ser entrevistado, a primeira coisa que eu falo assim, você tá nervoso porque a minha presença é a cadeira. Aí eles falam assim, não, o dia que você sentar aqui, você vai ver que é diferente. Eu falei que nada, menti. Muda. Eu te entrevistei aquele dia, eu tava tão tranquila. Na hora que falou assim, é minha vez de te entrevistar, hoje já tremi nas bases. E olha que a gente tá fazendo gravado, Sim. Em que pese ser uma gravação que a gente não corta, vai, né? Na rádio você faz um trabalho ao vivo muitos anos. Vivo. E o pessoal pode achar que não tem diferença. Como não? Tem diferença. Uma crise de tosse, uma vontade de espirrar. Tudo que não pode dar vontade, às vezes, na hora que você está, acontece. Vamos começar dessas situações. Ao longo desses anos de rádio, quantos anos total de rádio? Vou fazer 17. 17 anos de FM, de programação de rádio. Em rádio, desde a primeira. Na Nova Vida, a primeira? Nova Vida, eu já estou caminhando para... Fiquei 1 ano e meio fora, Sim. Né? Mas começou pela Nova Vida? Não, eu comecei em rádio pirata, como muitos. A imensa maioria. A gente começa assim. Na verdade, assim, eu comecei não como locutora, né? Então, vamos a princípio disso. Eu não comecei como locutora, eu comecei como recepcionista. Sim. Né? Eu comecei como recepcionista. Eu só entrava dentro do estúdio só para entregar os recados, né? Porque quando eu comecei, ainda era aquela coisa das pessoas ligarem muito para rádio, para pedir música, né? É bom você explicar, porque você vai ter que entregar recado como? Tinha um WhatsApp, né? Então, naquela época não tinha WhatsApp, gente. Chegava cartinha pro Nem locutor. MSN, gente, chegava cartinha. Laia Morim era galã de novela na época. A cartinha chegava, oi Lai, tudo bem? Quero te conhecer. E lá se achando galã. Não, inclusive Lai me pregou... cria muito problema no nosso grupo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele é um fator problema. É verdade. Então, eu comecei como atendente e eu só entrava no estúdio só para entregar os recadinhos para o locutor. E foi em rádio religiosa. Aí, um certo dia lá, né, o pastor, no caso, né, que eu comecei na rádio religiosa, ele pediu para eu ler no ar ali os recadinhos. E ao ler, eu começava a rir, eu ficava tão nervosa que começava a rir. Só que as pessoas foram simpatizando com a pessoa Selma Ribeiro. Depois esse pastor afastou do programa e pediu, né, para eu e o neto dele estar apresentando. O neto dele que fazia toda a parte de sonoplastia, de locução. E aí foi criando aquele interesse também em fazer locução. Eu só era risadinha no rádio. Isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Eu só era risadinha. Você começou numa programação gospel. Sim.
E essa risada no programa gospel, como é que você fez Não, essa ela transição? era mais discreta, hoje é mais escrachada. Lá era mais discreta, porque naquele tempo, assim, quando eu falo naquele tempo, 17 anos, né? Eu tinha a vergonha também do riso, né? De dar risada. E eu sou meio exagerada para rir. Foi o caso que você falou aí, da crise de tosse, quando eu dou crise de riso também sai de baixo. Tem que desligar ali o canal, porque às vezes eu fico com vergonha. Hoje virou uma marca, uma marca. As pessoas gostam da risada, né? E eu já fui identificada até na feira por causa da risada, em loja. Às vezes você fica com vergonha assim, né? Aí fala assim, você ri igual aquela menina da rádio. Ou então, quando eu começo a conversar, as pessoas logo identificam e falam assim, fala igual você fala lá na rádio. Aí eu falo. Aí a pessoa acha graça e começa a ir, você ri igual você ri lá na rádio. Então, assim, né? Mas, enfim, comecei em rádio religiosa. Depois de certo tempo, eu passei para a locução, eu aprendi a mexer na mesa de sonoplastia. Sim. Aí eu fiquei sendo sonoplasta e só dava recadinho. A locução era por conta do outro rapaz. Depois, eu comecei a perceber que eu vendia bem patrocínios. E aí, na época... No programa? No programa, né? A princípio, eram apoiadores, patrocinadores para o programa da igreja, da época, né? Minha fase, que eu já fui evangélica. Sim. Eu sou sincera em falar, né? Eu já fui evangélica um bom tempo. Depois o diretor da rádio me convidou, né? O Fabiano Neves me convidou para eu fazer o meu próprio programa. E falou, você é boa para vender, cara, por que você, né, não faz locução, você é engraçado, as pessoas já gostam de você. Aí eu falei, então bora tentar. Eu comecei fazendo Conexão Gospel aos sábados, na Rádio Gospel, que era pirata, né? E aí eu fiquei por ali uns 2 anos, depois eu saí, fiquei afastada 1 ano e meio, voltei, aí fui um dia, aí afastei da rádio, essa questão de ser pirata, né? A Federal estava sempre por aqui, e aí eu fui aconselhada a não fazer. Até falar assim, vai ser feio a Federal chegar lá, como o caso de algumas pessoas, né? Amigos meus, que quando a Federal chegou a ser preso, até Gildásio Porto contou isso lá no programa, né? No Sintonia, que ele já foi parar na delegacia. Aí eu falei assim, eu não quero parar na delegacia, então eu vou parar de fazer rádio pirata e quando eu ter oportunidade eu vou fazer uma rádio legalizada. Então eu fiquei afastada ali 1 ano e pouquinho, fui um dia na Rádio Nova Vida para uma entrevista num programa aos sábados, do Cleito e da Izzy, para estar falando da Marcha para Jesus. Sim. Né? A primeira que teve aqui na cidade, que foi um sucesso, a primeira, né? E ali, a partir dali, Genilson, né? Ou melhor, o Cleiton, né? O Cleiton falou, Selma, por que você não faz um programa aqui na rádio? Eu falei assim, Cleiton, mas eu ainda sou evangélica, né? Eu vi isso como uma barreira. E a Rádio Nova Vida, ela é pertencente à Associação Divina Providência, que é ligada também, é claro, à Rádio Católica, né? Tem um apoio da Rádio Católica, inclusive a Rádio Católica, a Igreja Católica, né, ajudou muito na outorga, na legalização da Rádio Nova Vida. E aí eu tinha assim, aquele receio de fazer uma programação numa rádio dita como secular, né? E principalmente por ser ligada à Rádio Católica. A Igreja Católica. A Igreja Católica. Aí o que aconteceu? Eles me deram esse espaço e para mim, né, para eu fazer no início foi complicado. Porque eu só conhecia música evangélica. Então eu ficava perguntando meus colegas assim, que música está fazendo sucesso agora? Que música que está no auge agora? E você já entrou, apesar de ser evangélica, você entrou para fazer programação musical? Sim, sim. Não era um programa gospel? Não era. Né? Quando eu fui para a Nova Vida, não era. Aí com isso, inclusive eu queria agradecer muito o espaço, né? Que Cleiton falou, conversa com o Genilson, tem um espaço aí, volta, né? Você comunica bem, você fala bem e aqui a rádio precisa de alguém. E aí eu conversei na época, né? Eu era de uma igreja evangélica, conversei com o pastor e ele falou assim, não, minha filha, Deus abençoe, vá lá, se esse é o caminho que você quer trilhar, né? Uma coisa que você gosta de fazer, você se identificou, vai fazer. E aí, menino, eu fui fazer a Rádio Nova Vida, né? E tô lá até hoje, exceto que eu saí por 1 ano e meio, acabei ficando em outras... A gente vai chegar nessa parte aí. Mas aí só para voltar um pouquinho nessa questão
da Rádio Nova Vida, quando fui apresentar a programação, aos poucos eu fui me acostumando, né? E passei a estudar música, passei a estudar o que mais era pedido nas rádios do Brasil e fui separando essa coisa assim da religião do trabalho, sim, sabe? E aí aos poucos também as pessoas foram me respeitando por essa questão. Ela tem a religião dela, mas ela não mistura com a profissão dela. E com isso eu acabei fazendo o curso, né? Hoje eu tenho meu DRT, não faço rádio pirata e sou legalizada, né? E foi uma conquista muito grande para mim. Uhum. E aí eu tô lá feliz onde que eu tô, mas vou te falar, viu? Já passei por altos e baixos dentro de rádio. Na época do recadinho, lembra de alguma coisa muito inusitada assim? Você falou, caramba, não é possível. Não, até porque na época dos recadinhos, o programa era mais sério. Igual eu te falei, era um programa religioso. Quando eu passei a fazer a parte da Rádio Nova Vida, aí já não tinha, eu estava lá já estava como locutor. Lá na Rádio Nova Vida já era a questão do telefone, né? Sim. Deixa eu ver se já tinha WhatsApp. Eu acho que não. Não, tinha MSN. Mas a gente fala assim, o próprio telefone é uma dinâmica, sim, parece muito simples. Programa musical, eu coloco a música para tocar, faço uma intervenção. Eu ousei um dia, eu já estava cansado fazendo já também programação de entrevista e foi num período que eu estava fazendo jornal de segunda a sexta e fazia o meu programa aos sábados. Então quando chegava sábado, eu literalmente fazia uma salada. Eu tinha que ter mudado o nome de Tema Livre para salada durante uns 6 meses. Eu misturava tudo, eu falava, hoje eu tô a fim de curtir aqui. Eu queria ouvir uma música, eu botava a música, eu mandava um abraço, eu lia uma notícia, eu fiquei um período no programa de sábado fazendo isso. Eu falei, hoje o programa é só musical. Eu arrependi no meio da programação. Porque a pessoa começa a mandar mensagem pedindo uma música, outro pedindo uma música, o telefone tocava, eu botava o telefone aqui, respondia o WhatsApp, procurava a música. Aí quando eu olhava, a música estava terminando e voltando, eu empurrava outra música no meio, eu me embaracei todo. Não é simples. É para quem tem o macete de fazer. É igual hoje fala, para quem tem mesmo um molho, né? Tem até aquele meme que fala... Como é que é aquele meme lá, Patrick? Quem não tem as manhas não entra. Quem não tem as manhas não entra, não. Né? Mas assim, ali você faz de um tudo ali no rádio. Você é sonoplasta. Hoje em dia a gente já não atende o telefone, né? Agora vai tudo pelo WhatsApp. Né? Aí sobre um detalhe aqui que as pessoas perguntam muito quando eu jogo áudio no ar, fala assim, como é que você responde tão certinho ali aquele áudio? Gente, eu ouço antes os áudios. É um perigo. Ainda mais mulher. Ainda mais mulher, né? Porque sempre tem um que fala alguma coisa, né? Então eu prefiro ouvir todos os áudios antes. Muito? E como? Aí, mozão, tô do outro lado ouvindo o programa. Mas que bagunça é complicado, né? Manda o endereço que eu vou dar uma P agora. Inclusive, eu queria comentar a respeito desse negócio do mozão. Como é que o mozão surgiu. Verdade. Sabe? Tem a produção, tem o mozão, tem uns bordões aí pra você explicar. Então... vou falar então do mozão. O mozão foi exatamente por causa do assédio. Que assim... Virou uma proteção. Sim, uma proteção. Né? Às vezes o mozão tá nem ouvindo o programa. Só que aí quando vem ali a mensagem no WhatsApp, vem o áudio, vem a cantada, né? Que é ignorada, claro, né? Que a cantada é ignorada. Eu não respondo, eu simplesmente ouço, leio e ali deixo. Eu não bloqueio porque o WhatsApp não é meu, é da rádio, né? Mas ali eu já deixo aquela pessoa ali. E aí um belo dia eu falei assim, vou começar a mandar alô para o mozão para ver se a pessoa se toca e para. E melhorou bastante. Não vou dizer que foi 100%, mas melhorou bastante. Mozão não está ouvindo todos os dias, mas Mozão existe. Mozão existe. Inclusive está convidado para vir aqui na programação. Você vai encorajá-lo? Ele é tímido. Vou te falar uma coisa. Uma vez, o cara que dá aula para tanta gente há tantos anos e arruma timidez para me bater um papo. Eu já vi ele palestrando lá no Auditório em Conquista para quase 500 pessoas. E o dia que eu chamei ele para entrevista no meu programa, o programa faltava meia hora para terminar, ele já estava meia hora lá fora, já tinha fumado, ele é fumante, já tinha fumado não sei quantos cigarros, estava nervoso. Ainda fuma. Aí eu falei assim, olha, eu só tenho mais 30 minutos de programa, se você não entrar agora, a gente não vai poder conversar, né? E era um assunto tão leve, tão, né? Era a respeito do Elite, era a respeito do curso, e ele ficou nervoso. Indo e vindo. Então, hoje em dia, se você convidar, assim, apesar da timidez, eu acredito que ele vem. Até porque vocês são amigos, né? Bate-papo flui bem. Flui.
Mas vou te falar, foi para entrevistá-lo foi complicado. Se tivesse espaço debaixo da mesa, eu tinha chutado bastante ele, porque Sem desculpa, viu? ele travava bastante. Né? Eu tinha que ficar assim. Vai. Vai. Já teve Sim. entrevistado seu que travou? Recente mesmo, meu colega de trabalho, sério. Travou? Você vê, da comunicação travou. Gente, eu hoje estou aqui, eu estou travando. Travando aqui. Eu acho que eu já misturei tanta Ó, coisa. daqui aqui. a pouco vai É chegar, o café, mãe. vai chegar É o no café. período da entrevista que aí você vai ficar mais à vontade e do meio para o final você fica mais à vontade. E aí quando chega no final você fala, já acabou. Pois é. É uma sensação que é inclusive o que a gente gosta que aconteça, porque imagine, a pessoa chegar muito tranquila e sai tensa, aí teve alguma coisa errada que aconteceu, né? Então a pessoa geralmente chega, vai se saltando na conversa, deixa falar um pouco mais. O entrevistado, a gente conduz, aí o entrevistador conduz para o entrevistado falar. Sim. Você vai só dando um caminho. Tem gente que fala menos. Você me comentou do entrevistado Eu que... prefiro estar do lado perguntando, porque aqui eu não sei o que está vindo por aí, né? Então você fica meio Ainda mais assim. quando é tema livre. E Ainda aí mais tema às livre. vezes vem muito dependendo de onde assim, o vento bate. Ele vai perguntar o quê? O vento meu bate Deus? daqui e fala, pode ser que eu pergunte isso. A única coisa que eu tinha uma pequena dúvida, antes de começar, eu Ai, joguei e Jesus. você me disse que eu posso perguntar já. É a habilidade, são 200 e quanto, mestre? 229, 28? Mais de 220. Já tem mais de 10 programas que eu falo mais de 220, já tenho que pular para 230. Então a gente vai pegando os macetes. Você, como entrevistadora, como radialista, como locutora, você vai pegando seu macete ali durante a programação. Sim. Eu entrevistei depois daquele dia uma pessoa que eu já conhecia, que eu já tinha tido uma experiência, e a pessoa foi um monólogo da Zorra. Eu falei, o que é que está acontecendo hoje? É o que você falou de vontade de dar um chute de banda mesa. E aí, faz o quê? Eu fico assim. Para e fala, ei, você tem que falar. Ó, lá no Sintonia Total, por exemplo, na Nova Vida, né? Como eu já tenho essa coisa do brincar e o slogan do programa é alegria, descontração no seu rádio. É igual você falou, eu tenho aí também o bordão do Produção. O Produção começou quando? O Produção começou quando, por exemplo, alguma coisa ali na sonoplastia de repente não estava dando muito certo e aí o outro estúdio não está me ouvindo. Mas tem um rádio lá na cozinha que fica ligado. Então, para ele saber que eu precisava de socorro, e eu estava ali meio perdida, aí eu fui falar assim, socorro, produção. E aí deu certo. Eu ouvia na programação e falou, opa, me chamou. E como Cristiano é o que está sempre lá no mesmo horário que eu, acabou que ele virou a produção. Mas ele não é meu funcionário, viu, gente? Ao contrário que muita gente pensa, ele não é meu secretário, ele não é meu funcionário, ele é o funcionário da rádio. E a gente é amigo há mais de 10 anos, né? E foi uma das primeiras amizades que eu fiz lá na Rádio Nova Vida. E ele é maravilhoso como amigo, como ouvinte, né? Eu falo assim que às vezes eu chego lá, né? Falo para ele minhas pitangas lá. E é um bom conselheiro também. Um amigo que eu tenho, eu espero em Deus que seja para a vida toda. Cris, então. E também tem aquela coisa assim. Faz o Pix, viu? Que depois dessa daí, Pix, pelo amor de Deus, né? E é uma coisa assim, para quem não sabe, de bastidor, além da gente ser muito amigo, quando eu chego na grade ali na recepção, isso é coisa de bastidor, viu, gente? Ninguém sabe. Eu chego e falo assim, Cris. Aí lá de dentro ele responde, Iu. Então, assim, o dia que eu chego ali, eu falo, Cris, na portaria, não responde o Iu. Eu falo, ué, cadê Cristiano? Né? Eu já entro assim. E mudou o horário dele esses dias, agora ele está chegando às 9, eu estou ficando chateada, porque eu estou chegando. Programa antecipou? Antecipou. Meu programa agora está de... Ampliou mais uma hora de programação. 1 hora. Eu estou esperando o Pix cair também. Não, e agora é só, por enquanto é só... É porque primeiro dá experiência de mais tempo, entendeu? Então, mas assim, a produção surgiu, esse bordão, alô produção, surgiu com o pedido de socorro. Um help. Um help. Mas agora virou bordão, eu estou sempre brincando. E como nem sempre está dentro do estúdio, e o locutor também tem essa questão de interagir com alguém, né? Sim. Na resenha ou o que seja, às vezes eu estou conversando, ele está lá do outro vidro lá e só fica de lá, só fazendo assim para mim, é doida. A gente tá aqui. Mas eu tinha outros bordões também. 2 pessoas. Sentou uma terceira aqui, 1 hora de conversa viram 3. Sim. É impressionante. Então, quando você está ali na rádio sozinha, dentro do estúdio, a pessoa está em casa ouvindo aquela energia, quer ouvir sua risada. Você tem que criar o clima. Sim. É uma construção mental. Essa ideia da produção é bem legal para você chamar. Ele usa, Cristiano. Ele usa. Eu não sabia, já vou cobrar os royalties. Cris, agora aquela coisa, né? Tem que combinar aí.
Quem é o dono do bordão? Mas assim, durante um bom tempo também eu tinha outro bordão lá. E aí eu vou até contar. O Nilson Silva mesmo, né? Ele que é a voz do lado B do meu programa, uma pessoa também que é parceira. E eu amo esse quadro Lado B. Ele, depois que eu afastei 1 ano e meio da Nova Vida, quando eu voltei, ele me cobrou: cadê o Lorei? Cadê o Eita Lelê? Porque eu fiquei assim, de 10 a 11 anos, sempre com esse bordão assim. Sim. Quando eu errava, a princípio, quando eu errava, eu falava assim: vixe, Lorei. Né? Tinha até uma criança aí um tempo atrás que fez até uma vinheta com esse vixe, Lorei, de tanto que eu falava. Sim. E eu falava assim: eita Lelê também, né? Depois desse meu afastamento, né, por opção, é claro, que Teone me chamou várias vezes para voltar, até por fim acabei voltando. E então eu tinha esse bordão. Com essa volta, lá na outra emissora, eu cheguei lá e eu falei assim: eu não vou levar a mesma cara dos bordões da Nova Vida. Eu quis levar uma roupagem diferente. E aí lá tinha o Luciano Santos, o diretor. E aí eu começava... 97 News. Aí eu comecei, exatamente, aí eu comecei a falar meu diretor. Aí falar meu diretor. Nisso o Luciano saiu da rádio, né? Da outra emissora que eu trabalhei, a Alternativa. Ficou sem diretor. Aí eu fiquei sem diretor, eu falei assim, o que eu faço agora, né? Aí eu passei a falar direção, mas ficava estranho, né? Ficava muito estranho. Aí foi isso, eu tentei jogar um bordão de lá. Não levei. Lorei? Lá eu tinha o Mozão. Na verdade, o Mozão eu criei na outra emissora, na Alternativa, foi. Porque assim, lá na Nova Vida eu não sofria tanto assédio de ouvinte, não. Não tinha. Na Alternativa eu tive mais assédios, né? Então o bordão Alô Mozão foi criado. De cabeça aqui. Ângela se afastou agora por conta de outro trabalho na Divina Providência, correto? Ela está na Divina Providência. Cida voltou, agora está depois da minha programação no sábado. Você, Selma. Quem é mais? Locutora. Na Nova Vida? Não, geral. Lia Conceição. Na Nova Vida tem muito mais. Tem. Mas você fala hoje no rádio? Não, eu falo no rádio. No rádio geral? Numa programação aqui, local, Brumado. Do estilo que você faz, musical, aquela coisa pra frente, porque eu conheço a galera que tem ali na Nova Vida um outro tipo de programação. Na Alternativa só tinha Selma Ribeiro na semana. Eu era a única mulher da programação da semana. No final de semana, tinha a gauchinha no sábado e domingo cedo. Ainda, não, me parece que ainda está lá ainda, logo cedo. Eu pergunto não me lembro de mais nenhuma. Porque acaba sendo não acho que seja uma separação de mercado, não. Tem grandes emissoras com grandes programações que são lideradas por mulheres. Mas aqui a gente tem uma carência. Eu acho que falta. Sua voz é muito marcante no rádio. Quando a gente ouve, a gente já sabe que é Selma. Eu brinco com a esposa assim: a gente está passando de carro, está tocando um barzinho, voz e violão. A gente dobrou a primeira esquina e fala: Noslin está tocando em tal lugar. É aquela voz que bateu, você sabe que é ele. É marcante. Dobrou a outra ali, você ouviu, fala: Lázaro Jacarini está naquele lugar ali. Os sertanejos aí, que são meus queridos amigos, são todos muito parecidos. Mas existem exponenciais que realmente são diferentes. E você na rádio é um diferencial desse. E aí você traz uma programação, como eu sou fã do Jailton Neri. Sou fã do Jailton, eu gosto muito daquele estilo que ele faz, brincar, divertir, falar, ser autêntico, ser aquela resenha. Eu entrevistei uma pessoa uma vez que pegou carona comigo, e meu programa era antes do dele. Aí ele chegou: opa, tudo bem, bom dia, tudo bem, muito educado, como sempre, aquela coisa toda. Ô Jorge, tudo bem, abraçou, tal. Aí eu entrei no carro, tô saindo com a pessoa, indo levar para casa. Aí conversa vai, acabou a programação, entra Jailton, lindeza, não sei o quê. Lindezas de minha alegria. Aí o cara fez assim: quem é que tá gravando? Eu falei: o cara que você comprou. Não é possível, não é a mesma pessoa, não. Eu falei: pô. Ele falou: cara, que massa. E ele ficou muito... Falou: caramba, que cara legal. É essa identidade que a gente se transforma, a verdade é essa. Essa identidade a gente sente falta e é realmente diferencial, em especial em programa musical. Agora, igual você falou aí, de mulher no rádio, né? Realmente, são poucas e nem sempre valorizadas, a verdade seja dita. E, infelizmente, nem todas as emissoras de rádio valorizam o locutor. Eu não sei se isso só acontece aqui no interior, né? Porque eu não cheguei a trabalhar em rádios de capital, mas eu sei que por aqui não há tanta valorização. Eles
tem donos de emissoras de rádio, Jorginho, que eles não visam a audiência, eles visam o lucro financeiro. Então, assim, se o ouvinte gosta daquela programação, se o ouvinte é apaixonado por aquela pessoa, um sonho que eu tinha muito grande era de trabalhar numa emissora de rádio comercial, né? Ou que fosse educativa, que tivesse um alcance muito grande. Porque, como eu te falei, eu tenho 17 anos em rádio, mas assim, na Nova Vida, por exemplo, eu vou completar 13 anos, né? 13 anos na Nova Vida. Mas a Rádio Nova Vida, ela tem um limite de alcance, né? Sim. Ela é uma rádio comunitária, ela é legalizada, é claro, está aí completando 24 anos no ar, dos quais eu já estou, né, há quase 13. Mas, assim, ela sempre teve um limite de alcance. Então, quando eu estava lá com 10, 11 anos na Nova Vida, eu tive esse sonho de trabalhar numa emissora maior, para que o nome Selma Ribeiro fosse conhecido em outras cidades. Eu consegui realizar esse sonho durante certo tempo, né? E então, assim, para mim era uma alegria muito grande saber que outras pessoas de outras cidades Sim. estavam ali conhecendo também o meu trabalho, né? Ou pessoas que falavam assim, eu nunca tinha ouvido falar em Selma Ribeiro. Então, mesmo com tantos anos de rádio. Mesmo com tantos anos de rádio. Hoje, igual eu te falei, se eu vou na feira, se eu sorrio, então, às vezes eu estou num lugar e eu falo assim, você trabalha em quê? Eu falo, eu sou radialista. Eu falo isso com muito orgulho, porque Sim. hoje também eu tenho meu DRT, né? Eu sou radialista e falo assim, você é quem? Selma Ribeiro. Eu sou grata, né, à Rádio Alternativa, porque através desse canal, muitas outras cidades, né, outros ouvintes passaram a conhecer quem era Selma Ribeiro. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho certa mágoa e tenho muita saudade, inclusive, desses ouvintes, né, de outras cidades. Sou procurada na rede social, sou procurada nas ruas. Por que você não está mais numa rádio, né, igual do alcance, né? Durante o nosso bate-papo, você pronunciou todas as vezes Nova Vida com uma expressão, Sim. com uma forma. E em vários momentos você disse a outra emissora. Porque assim, eu sei que pode falar o nome da outra, porque eu não vou falar mal da emissora, os ouvintes, sou apaixonada pelos ouvintes da Alternativa. É porque você não quis falar, evidentemente pode, mas eu quero saber justamente isso. Pode essa perguntar. Mágoa, essa chateação, você entrou, ficou 1 ano e meio lá? Eu fiquei quase 3 anos. Ficou quase 3 anos na programação. Não foi simultâneo com a Nova Vida? Você sai da Nova Vida? Não, durante um ano e quase Ainda 1 ano e meio. Simultâneo. Eu entrava no ar na Nova Vida às 14, saía às 15h30 e pegava moto e vinha para a Alternativa ficar. Entrava no ar às 16 e saía das 16 às 17 durante um tempo. Depois eu passei a sair às 17h30. Inclusive, eu tive um desgaste muito grande na voz, né? Saí de uma emissora, era um ar-condicionado super gelado, ia para outro ar-condicionado, né? Sempre tinha aquela quebra de temperatura. Mas, assim, eu fazia com muita alegria. Igual eu falei aqui para você, aqui em off, hoje, rádio, a gente não ganha dinheiro em rádio. Eu faço por paixão, eu faço por amor mesmo. Porque você sabe, eu tenho uma outra função, eu sou diretora do curso Elite, né? Que é um curso nosso, então assim, eu me entrego bastante lá na administração. Se fosse só pela questão econômica, eu deixaria a rádio, dedicaria no trabalho seu, do seu marido, da empresa, para poder produzir. Sim. Mas, vamos lá. Foi realmente. Não, eu não vou fugir da resposta, não. Eu vou falar a verdade aqui. Então, assim, eu fazia as outras 2 rádios com uma alegria. Não me importava a correria, não me importava o cansaço. Eu saía, assim, leve, com o dever cumprido, né? Pela minha alegria de estar fazendo rádio, que é paixão mesmo, não é por dinheiro mesmo, não. É lógico que os patrocinadores ajudavam bastante, né? Então, nessa questão de patrocinadores, a emissora, não vou falar outra não, vou falar a Alternativa, você trabalhou lá também, você sabe, a emissora, ela não... tudo que você leva, você divide com a rádio, né? Divide. Então, assim, eu fui dispensada de uma maneira que me chateou, que me magoou, é claro, porque as pessoas perguntam, o que foi que você fez, né? Era um sucesso, gente. Eu não vou ser hipócrita de estar falando aqui que o programa não era um sucesso, que a Selma Ribeiro não era um sucesso. Era. As pessoas, eu senti o amor delas mesmo, de pessoas falarem assim, meu sonho é te conhecer.
Eu, por muitas vezes, eu peguei vários áudios assim, de depoimentos. Se eu faltasse um dia ou dois, né, que às vezes eu fui acometida de gripe várias vezes, até mesmo pela essa coisa da questão. Ao longo de 3 anos, natural, né? Então, e aí quando eu voltava, aquele áudio da pessoa dizer que eu fazia já parte da família sem nem me conhecer, entendeu? De ter um sonho de vir Brumado, de conhecer. Aquilo ali me trazia, eu falava assim, olha, se não tem dinheiro, que pague. Né? De saber quantos excepcionais, quantos ouvintes especiais eu tinha, o cadeirante, o deficiente visual. Eu cheguei na casa de algumas pessoas e saber até ali do pai e da mãe, da reação do filho autista, de quando ouvia no rádio falar alô, mozão. E eu cheguei a fazer uma visita onde que a mãe, ela queria muito que eu fosse lá, e o filho assim era do nível de autismo, né? Se eu não me engano era nível 3, alguma coisa assim. E ela falou assim, fala aí pra ele. E ele não estava nem aí pra mim. Eu cheguei lá, ele nem me deu ousadia. Estava lá com o rádio dele, que ele arrastava o rádio pela casa o tempo todo. E quando ela pediu para que eu falasse alô, mozão, ele reagiu na hora, sabe? Ele pegou o rádio assim, ele olhou para minha cara. E também teve outra de uma outra moça também que eu visitei, que quando ela falou assim, fala aí, momento, mozão, alô, mozão. Quando eu falei também, ele olhou, ela começou a bater palma e rir, sabe? Então, assim, para mim, aquele dia ali, eu chorei bastante. E quando veio esse desligamento da Rádio Alternativa, eu chorei porque eu pensei nesses, entendeu? Essa relação com o ouvinte, as pessoas não entendem o que é. E eu tenho certeza que você ficou com sentimentos também de não ter, talvez, a chance de dizer isso onde deveria ter sido dito, que era no próprio microfone da Alternativa. Eu fico assim emocionada porque eu não tive a chance de me despedir, né? De falar com eles, eu estou indo, mas logo eu volto. Porque quando eu disse a mágoa, gente, eu não queria chorar. Juro por Deus que eu não queria chorar. Beba água. Deixa eu tomar a água aqui. Beba água, então, que assim, eu vou beber água aqui. Vou beber água. Café. Que assim, veio uma agência para tomar conta da emissora. Sim. E aí me disseram que era para eu ficar fora do ar uma semana e que depois de uma semana eu seria chamada para assinar um contrato, né? Para que eles não tivessem nenhum problema trabalhista comigo. Eu falei, poxa, gente, eu trabalhei, na época, né, eu respondi para a direção, poxa, eu fiquei 11 anos na Nova Vida, né, e estou aqui há quase 3 anos, vocês estão preocupados em de eu levar algum problema para vocês trabalhista? E falou, não, mas é só como é que fala? Você que é advogado, a palavra aqui. Proforma, vai ser assim para todo mundo. Isso, vai ser assim para todo mundo. Foi. Que todos que não tinham carteira assinada sairiam dali por uma semana. Só que isso foi numa sexta-feira. Aí deu a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Mas ninguém saiu do ar. Só eu que saí do ar. E eu comecei... Não foram nem honestos no trato, né? E eu comecei a perguntar, mandar mensagem para o diretor, para o dono da emissora, é claro, uma pessoa que eu respeito. Não tenho nenhuma raiva do dono da emissora, eu queria deixar claro aqui, nenhuma raiva dele. Eu só tenho a mágoa, porque no meu celular, a última mensagem que eu tenho dele foi... Eu fiquei aguardando, por sinal, quase 2 meses ainda para voltar. E eu sempre tratei ele assim, chefe, volto quando? Estamos olhando sua situação. Não, logo a gente volta. E eu só fiquei sabendo que eu não voltaria pelo Instagram, quando eu vi o anúncio de um cantor, né, que ele estaria no programa. A rádio vendeu o horário, né, vendeu o horário. Então, assim, a minha tristeza foi essa, porque o último áudio que eu tenho dele, ele só fala assim, estou entrando para a reunião agora, daqui a pouco eu te dou a resposta. Foi um programa do Forrozeiro lá que colocaram? Sim. E logo a gente vai estar resolvendo, mas eu já vou te adiantar que a agência vai combinar com você isso. Falei, não, chefe, ainda chamei de chefe, falei, tranquilo, tá ali o áudio. Então, assim, quando eu me senti descartada pelo trabalho, por isso que eu te falei da mágoa, porque eu não tive como falar pro ouvinte assim, gente, eu tô me desligando, obrigada. Não, eu só falei assim, gente, uma semana de folga, logo eu tô de volta. E outra coisa que eu fiquei triste, gente, primeiro, isso aqui não é lavação de roupa, né? Não é lavação de roupa suja. Mas não lhe deram a oportunidade de você... Mas já que me deram a oportunidade, se né? despedir lá, então sendo perguntado aqui. Eu tô falando aqui. Eu também fiquei muito triste com alguns colegas lá da emissora,
que se diziam até meus amigos, e que ao encontrar alguns ouvintes na rua, os ouvintes falavam assim, poxa, você trocou a rádio pela outra. Eu falei, primeiro que eu não troquei, porque eu sempre estive, na verdade, nas duas. Né? Por sinal, antes da Alternativa me dispensar, dessa forma que eu te falei, eu já tinha voltado para a Nova Vida. Eu já estava de volta na Nova Vida. Então não troquei. Eu não troquei. E outras pessoas me falavam assim, eu falei com o locutor falando de tal, que no ar falava até aqui, né? Eu te amo, né? Eu amo Samuel Ribeiro. Mas para os ouvintes, quando perguntavam, falavam assim, ela está de férias, ela preferiu outra emissora, não, ela abandonou a gente. Era o medo do chicote nas costas estralar. Não pode ter sido, né? Falta personalidade, faltou, vem uma série de questões aí, Samuel, eu sei muito bem o que você está falando. Vivenciei no período da saída uma questão parecida nesse sentido, sem a oportunidade de explicar. Meu programa era aos sábados. Eu recebi uma visita sexta-feira, 2h30 da tarde, pedindo a chave da rádio. E que a rádio ia ser administrada por um grupo político, pelo menos foi o que foi dito para mim. Né? E esse grupo político dominou a rádio, e todo mundo sabe quem é, e tem ali uma programação hoje determinada em cima disso. Sim. Ali na época, sabe o que é você ficar chateado? Exatamente por isso. Porque você disse assim, beleza, mas porra, deixa eu ir lá, falar assim, pô, gente, obrigado, valeu, foi bom demais. Nunca que eu iria dizer nada contrário disso. Você apresenta amanhã, se despede. Pronto, era aquele sentimento de falar, pô, muito obrigado. Sabe, pô, esses exemplos que você deu, eu recebi aqui, não tem 2 meses, um senhor chegou, ele e a senhora, ele deficiente visual, a mulher buzinou, imaginamos que fosse cliente, e ele pediu para falar com o Dr. Jorge Malaquias. Eu cheguei, ele falou, eu queria te conhecer, por conta da rádio. Como várias vezes eu cheguei na frente da emissora e tinha gente sentadinha ali embaixo e pedia para tirar uma foto e queria conhecer. E eu chamava para ir lá no estúdio, levava, apresentava, via, pedia para falar, fazia aquela resenha, levava. Então a gente sempre teve essa relação que transpassa também a questão do microfone e locutor. Tem uma questão de função social e função humana. Mas nem todo mundo tem essa interpretação do que é um trabalho. A pessoa visualiza às vezes o lucro e que de fato a empresa ela se mantém com lucro, mas se você pega as pessoas que produzem aquilo ali e trazem ela para uma condição de diminuir ali a sua capacidade de fazer o que ela sabe fazer, limitar, determinar, isso aqui você vai falar, isso aqui você não vai sempre ser isso, vai tirar a Selma Ribeiro, que tem capacidade de independência, que tem um potencial fantástico. Perderam muito quando o Selma sai, perderam muito quando o Jorge Malaquias saiu. Sim. Você pode ter certeza, e quem ganhou foi a Nova Vida FM, de novo. Mas essa mágoa é uma coisa superada? 100%. Ou mágoa é uma coisa que fica? Assim, como eu disse, eu não tenho raiva do dono da emissora, né? Liguei pra ele ontem, deu parabéns dele, aniversário dele. Foi ontem. Aniversário dele ontem, parabéns pra ele. 136 anos, é porque ele pinta o cabelo, é bem doce. Então, assim, mágoa eu não tenho. Inclusive, eu tenho assim, muito respeito pela pessoa dele. Eu só nunca entendi. Até porque não tem nem um mês, um locutor lá da rádio disse que me ligou, né, para falar, saudade de você. Aí eu sei, tu foi um dos que falou aí bandido. Que eu tinha bandido, que eu tinha trocado a rádio. Aí ele falou assim, eu não falei isso não, bobagem, né? Mas enfim, eu sei que falou, né? Eu conheço a pessoa. Manda um abraço aí para nosso amigo. Então é isso, continua. Então assim, eu perguntei para ele assim, você que é tão chegado, né, do patrão aí e tal, quero ouvir de você. Ele te disse o quê? Por que eu saí da rádio? Eu fiz alguma coisa errada? Né? Ao meu ver, nunca, né? Nem na parte financeira, nem bastidor. Creio eu, sempre respeitei todo mundo, sempre tratei todos os ouvintes com muito carinho. Foi o que você falou aí. Quantas vezes eu não cheguei ali, não tinha gente lá na porta lá com um sorvete, e as melancias, as abóboras que eu já recebi ali, as sacolas de verdura, peixe, mandavam peixe. Já brinquei muitas vezes lá com uma que me prometeu requeijão, por fim aquela não me deu, mas outras me deram requeijão. Então assim, eu sei que eu já ganhei muita coisa ali, da roça principalmente, pessoa da roça, até de outras cidades, quando vinham na feira, eu vinha no INSS, que é pertinho da rádio, né? Aí chegava lá chamando
Então, por quantas vezes, igual você falou, as pessoas iam lá para conhecer quem era a pessoa, e mesmo você descabelar tudo, que em rádio não vai ter uma arrumadinha. Gente, eu caprichei hoje para vir aqui, né? Mas no dia a dia, né, não. A gente marca o cabelo, bota um coque, tá tudo certo. Mas, assim, das pessoas irem lá tirar foto, né, para ver quem era ali a pessoa. E eu creio, e vou falar assim, sem nenhuma hipocrisia, que eu nunca decepcionei o meu ouvinte quando foi lá para me conhecer. Que eu sempre tratei todos com muito respeito, né, com muito carinho, nunca deixei de dar o abraço, né? Você saiu sem saber e ainda não sabe. Mas assim, aí falar lá do locutor lá, né, o que ele me disse, que foi dito para ele, é que eu não dava lucro. Eu não dava lucro para a emissora. Que foi a questão que eu te falei de não ser valorizado financeiramente. E como eu te falei, eu não me importava de dividir o patrocínio. Não me importava, não. Mas saber por boca de terceiro, né, que fala assim, porque você não dava lucro. Eu vou lhe afirmar uma coisa, o que mais dá lucro na programação dessa FM aí são os programas menos ouvidos. Assina onde você quiser. Eu já entendi nas entrelinhas. Então assim, o que eu espero sinceramente, você falou assim, eu separo isso disso, e é o que eu faço. Eu separo a minha relação pessoal, sento, tomo cerveja, dou risada, brinco, converso, tá aqui. Separo minha relação profissional, advogado, separo minha relação trabalho em rádio. Você voltaria para a Alternativa FM hoje? Se for conveniente para um projeto que me enquadre e fique confortável para mim, volto, não tem problema nenhum. Só que se for bom só para a FM, eu não volto não, para lugar nenhum. Eu acho que tem que ser bom. E eu vou lhe transferir essa pergunta. Eu já estava com receio e eu vou ser sincera na resposta. Se eu sempre vou lhe transferir já. Pode perguntar. É o tempo de você pensar. Tô sendo gente boa com você. Eu tô sendo, porque... Eu separo muitas coisas e eu espero sinceramente que nessas separações, Manelão, dono da Rádio Alternativa, em muito breve, ele possa em algum momento entender que o tamanho e a grandiosidade que a rádio e alcançou, e obviamente é esforço fruto dele, mas que tem a colaboração e a participação de um monte de gente, ela precisa ter uma função social que não seja sufocada pela questão econômica, principalmente pela questão política. Sim. O que eu mais ouço hoje é, caramba, esses programas hoje perderam a identidade, eu gostava tanto, poxa, era tão assim, hoje em dia é só disso. Os programas hoje da rádio, de jornalismo, o pessoal diz que é programa de Livramento, não é programa de Brumado. Porque vem o Alberto com uma influência muito forte de Livramento, trazendo uma pauta mais para lá. E o pessoal aqui é regional mesmo, a galera quer saber. Tem que ser 80% de Brumado e você pincelar a região. Tem audiência em todos os lugares. Tem, mas se você largou Brumado de mão e começou a falar do outro, a massa da audiência principal é zona rural de Brumado. Sim. E segundo lugar, a zona urbana de Brumado. Então você tem que entender essa função social. Quando for só para a questão econômica, Selma, eu fico triste. Porque é de uma grandiosidade maravilhosa, é fantástico, é um potencial enorme, Sim. É algo admirável, é algo que eu nunca falei mal da Rádio Alternativa. Eu já falei mal de Manelão, mas da Rádio Alternativa eu nunca falei mal, porque eu sei a importância Sim. que é. E eu espero sinceramente que as coisas se encaixem na cabeça dele e que ele possa lembrar da responsabilidade que ele tem com a sociedade, não só com o bolso e com a questão pessoal que, repito, a empresa precisa ter lucro, mas não acho que seria esse o motivo de tirar um potencial e um programa que dava sucesso como o seu. Se te convidar, Selma Ribeiro, é o seguinte, assistir seu podcast lá no Tema Livre, Jorge falando mal de mim, aquele sem vergonha, ele sabe que eu falo para ele. Então, eu falo aqui porque eu falo muito pior quando eu converso com ele, né? Na programação, temos um horário para você hoje, assim, assado. Não precisa sair da Nova Vida. Você vai ficar aqui confortável. Estamos com saudade de você. E aí? Não volto. É sério. Você deixou eu falar que eu voltava sozinho. Você me deixou nessa situação. Você vai voltar sozinho. Eu te dei uma dica assim. Eu falei pra você não voltar, a gente voltava junto, não ficava ruim. Quando eu falei que... eu costumo dizer assim, que a gente tem que perdoar e esquecer, né? Sim. Tem que tirar a mágoa do coração. Inclusive, tem muita gente que vai falar assim, poxa, mas no programa dela ela fala que a mágoa é como uma brasa que queima sua mão, né? Eu sempre falo essas mensagens assim, que a brasa realmente, tá? É como a mágoa é como uma brasa que ela está na tua mão ali, ela só queima você. Então, para ela parar de doer, parar de queimar, você tem que liberar o perdão. Eu já liberei. A verdade é essa, eu já liberei. Mas tem a parte do esquecer. Hoje eu não trabalharia mais lá, né? Eu não sei se nunca, mas hoje a minha resposta é não.
pelo jeito que eu fui. Eu me senti humilhada, descartada, sabe? Quantos vácuos eu não recebi naquele celular de dar bom dia, toda simpática. Quando foi que você saiu da e não respondia. da Acho que tem uns 4 meses já. É, e sabe outra coisa que me doeu também? Tá aqui, ó. A questão também dessa questão de não me responder, de me deixar em banho-maria, me deixar no vácuo. E eu saber que o horário tinha sido vendido pelo Instagram, né? E acabou que eu mesma fui lá devolver a chave com quase 2 meses. Eles não me pediram a chave. Eu que fui lá devolver a chave com quase 2 meses. E, inclusive, Fátima, uma pessoa que eu gosto demais, é minha amiga. Ela tem o maior carinho por mim. Eu já fui na casa dela há pouco tempo. A gente conversou, claro, dentre outros assuntos, né? Mas, assim, é uma pessoa que eu sei que Fátima gosta de mim, como outros ali. O DJ Pantera também é um amigo que eu deixei ali. Vale nada, fica esperto, tá boa, né? DJ Pantera é muito legal. Você sabe que ele tem a idade do velho que ele faz, né? Tem não. Tem botox. Mas, assim, sabe o que aconteceu? O senhor Manelão, ele me viu na rua. Ele quer me embebedar, que percebeu, né, patrão? Então, acho que esse vinho começou a deixar eu falar demais. Como eu te falei, eu tenho um respeito, mas eu não voltaria mais pelo descaso que foi, né? Ele te viu na rua, que foi onde você? E ele virou a cara. Ele fez de conta que não me conhecia. Depois que ele pintou aquele cabelo dele de preto, acho que afetou as ideias dele, ele não deve ter tido. Não, foi logo na outra semana. 4 meses ainda é recente. Não, mas foi o que eu te falei, ele fez de conta que não me conhecia. Isso é chato. E sabe qual é a impressão? Sabe qual é a impressão que deu? Que até me perguntaram e falaram assim: o que você fez de tão grave para você ser tão ignorada? Não só, a princípio por mensagem, depois pessoalmente. A pessoa fazia de conta que você não está nem ali na frente dela. Ela te olhar, abaixar a cabeça. Sabe, ficou parecendo assim que... roubei? Não, acho que é mais é uma falta de resposta da pessoa. Entendeu? Quando eu falo assim que hoje eu não voltaria, porque do nada falar assim, nós temos um horário para você. Não é assim. Nós temos um horário para você quer voltar. Não é assim. Inclusive, eu não quero citar o nome da pessoa para não comprometer ela, mas há 2 meses, um lá de dentro me ligou e falou assim: se você for chamada, que seu nome foi falado numa reunião aqui para apresentar o programa do Forrozeiro, que está lá, a pessoa que eu respeito, gosto demais, o senhor Edgar. O senhor Edgar não tem nada a ver com isso, né? Mas assim, é porque o Edgar Mobranca, que é o programa... Todo, meu Deus do céu. Eu não conheço ele pessoalmente. Com ele, né, maestro? Mas já contei. Então, assim... Vou pular essa parte. Já falei isso 10 anos em outros podcasts. Chegaram a me ligar para perguntar: e se você fosse chamado para apresentar o programa dele, você voltaria? Eu falei: um programa que eu tinha total liberdade de tocar a música que eu quisesse, para tocar só forró. Ninguém aguenta só forró o ano todo. Tem um período certo para forró. Aí eu falei assim: não, mas não é Manelão que vai te procurar, vai ser ele, Edgar. Eu falei: então é até bom que eu vou prosear um tiquinho pro seu Edgar. Pode falar para ele me ligar. Nunca ligou. Aí eu fico assim. Foi um teste, né? Se foi um teste, bora medir a temperatura, se falar, se ela volta, se ela não volta. Depende de quem te ligou para te falar que foi um teste. Não, eu prefiro não falar o nome da pessoa, mas em off depois eu te conto quem foi. Eu te falo que esse vale R$1 ou não vale nada. Se você falar, eu te conto. É igual nota de 3. Essa história de volta, não volta, eu acho que é recente a sua saída, 4 meses. Quando a programação encerrou, eu estava muito focado na questão da campanha, então eu senti muito menos, porque eu já tinha, inclusive, uma questão eleitoral de afastar. Então eu saí no meio de fevereiro e eu ficaria ali até junho, por exemplo. Junho, julho, se eu não me engano. Então eu teria mais 3, 4 meses ali para me afastar, para a questão eleitoral, para disputar as eleições. Eu já estava sabendo que eu ia sair, só foi antecipado. Sentimento totalmente diferente. Sim, sim. Eu já estava muito concentrado na questão eleitoral, então também um sentimento que eu falei, saí, joguei de lado aqui e fui trabalhar. E eu imagino que 4 meses ainda é muito recente para essa resposta, inclusive. E que daqui a 1 ano você pode falar: caramba, eu respondi aquilo no podcast, e aquilo ali fica gravado. E agora que eu tô com vontade de voltar. Não, eu vou assistir esse podcast para eu não esquecer que eu falei não. Mas eu entendo perfeitamente. Enquanto a direção for a mesma, eu não volto. Pronto, é essa a minha resposta. Por que eu não volto? Resposta. É que enquanto a direção que está lá for essa mesma que desfez do meu trabalho, porque eu não caí de paraquedas no que eu faço.
Foi ao longo Isso é desse uma história, tempo, né? que eu fui assim aprimorando, fazendo cursos. Inclusive meu DRT, quem pagou foi o meu trabalho que pagou. Nenhuma emissora de rádio pagou para mim. E não é uma coisa barata, você sabe. Você tirar um DRT hoje para trabalhar em rádio e em TV não é barato. Então, assim, eu fui buscando meu espaço. Não imito o bordão de ninguém. Inclusive, foi igual eu te falei, eu tinha bordões na Nova Vida que chegaram até serem imitados. Nunca me importei, mas, né, tem sempre, é igual eu falo, nada se cria, Imitavam o tudo seu se bordão? copia. Mas dentro da mesma casa? Mas enfim, passou. Então, assim, quando... Desculpa, foi mal, Cristiano. Eu entendi agora a questão da produção. Da produção. Copiador, a produção. falsificador. Não, mas a questão da produção lá, eu e Cristiano, a gente pode dividir o bordão. É igual quando ele fala eta, 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 e eu falava eita, lelê. Então era parecendo que um estava imitando o outro, mas não era. Eu só... Não era. A gente quer proteger ele, que ele é amigo, mas não mandar era. umas 2 opções para ele no WhatsApp aqui. Quando terminar aqui, eu vou mandar um vídeo para ele, a gente faz umas opções para ele de bordão, para ele parar de imitar. Mas assim... foi igual eu te falei, eu estava na Nova Vida com esses bordões, vixe, lorei, eita, lelê. Quando eu fui trabalhar num outro lugar, eu mudei os bordões, né, para criar 2 identidades diferentes. Aí acabou, como eu já não estava mais na alternativa, fui para Nova Vida, levei o Alô Mozão e o Momento Mozão comigo. Bordão seu. Porque são meus, né? Porque são meus. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu já trabalhei também numa outra emissora, você está falando de Livramento aí, né, sobre... Eu trabalhei na Portal. Trabalhou? Logo no início. Aqui ou lá? Eu ia para lá, eu ia de Novo Horizontão, meu filho, para lá, era peleja. Ô, sofrimento que era, meu Deus. Eu fazia uma programação lá aos sábados, eu saía daqui, pegava o busão aí 6 horas, para entrar no ar lá às 8 horas, ficava de 8 ao meio-dia. Era 2 horas de programação musical e 2 horas só notícias. E assim, 2 horas só notícias, bagaçando. Não tinha intervalo para nada. Inclusive, tinha um rapaz lá, eu não sei se ainda está lá na Portal ainda, Luiz Brito. Então, nós dividíamos essa parte da notícia. Era musical, aquele esquema tipo boletim. Você fala da notícia, já puxa outra notícia, já vem. E aí a gente debatia a notícia lá. E detalhe, eu fui conhecer... o primeiro programa que eu fiz lá na Portal, inclusive, foi muito louco, porque eu não conhecia o Luiz Brito. Eu fiquei sabendo, na véspera que eu ia dividir o programa, a parte de notícias com ele. E aí ele falou assim, tu procura tal parte de notícia aí, eu vou procurar tal parte. E deu certo, sabe? Deu certo, parecia que a gente tinha combinado. Eu acabei ficando lá nem 3 meses, porque logo, infelizmente, veio a pandemia. Fiquei sem transporte. Hoje eu tenho transporte, mas na época eu ia de busão. E quantas vezes eu não saía assim do ar meio-dia, pegava ali a mototáxi às pressas para chegar na rodoviária de Livramento, para não perder o ônibus de meio-dia. Eu saí meio-dia da rádio para chegar lá meio-dia na rodoviária. Nem é física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas eu pedia para o motorista quando eu fiz amizade, né? Eu pedia para dar uma segurada, assim, pelo menos 10 minutinhos. Só que acontecia que às vezes danado antes passava mais cedo. Aí eu ficava lá, menina, até quase 5 horas da tarde. Então eu passei muito tempo mais dentro de rodoviária do que no ar lá na Portal. E isso me cansou bastante. Mas eu também, como eu te falei, mas né? Uma experiência bem bacana. É porque eu estava na Nova Vida, fui para Portal para ter essa oportunidade de ir para uma rádio maior, né? Para o nome ser conhecido. Foi até esse ponto aí. Foram quase 3 meses devido à pandemia e por não ter transporte que eu saí. Falta de convite agora, não faltou. Não, eu tive recente aqui o convite, inclusive, para voltar para Portal. É uma coisa que a gente não parou para... Já aqui, no estúdio daqui, no né? estúdio daqui. A gente não conversou ainda, só o seu João me ligou, mas não é uma coisa também decidida, não, entendeu? Mas eu gostei muito. Tá esperando o quê, eu gostei muito. Ela ir para outra emissora? É isso que está esperando mesmo. Então, assim, é igual eu estou te falando, que sobre essa experiência, essa coisa de rádio, não é uma coisa assim. Quando eu saí da alternativa, falou, aqui, programa para você, só você escolher para fazer. Ele deve estar montando meu estúdio lá, tem 2 anos, né? Porque deve estar caprichando, né? Então deve estar caprichando. Bonito, meu foi igual eu, acho que a reunião... Que não tivesse meu podcast, não. Então, onde é que eu ia aparecer na Nova Vida com meus amigos? Você falou, você que não tivesse os amigos da Nova Vida. Quem conversa demais, quem fala nome demais, igual eu falo, tem que criar seu próprio estúdio. Mas sabe o que acontece? Porque ninguém deixa de ficar falando isso no programa dos outros. Ô, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Meu mineirês baixou aqui agora. É o seguinte, eu tenho certo receio, é claro, de falar, porque
Eu não tenho advogado, gente. Agora tem, pega a procuração. Mas agora acabei de pegar. Pega a procuração ali agora. Jorge Malaquias, você fala que você quer Sou porque advogado. você é advogado, mas eu não tenho advogado para pagar. Mas quando é pra mim, eu contrato meu irmão. Eu sou advogado dos outros mesmo. Mas pode enfim, contar comigo. eu não estou falando mal. Esse podcast hoje acabou virando um desabafo, né? Porque eu não tinha essa oportunidade de falar o porquê que eu saí da rádio, porque, igual eu te falei, né? Ah, ela abandonou a rádio. Ah, tu trocou a Principalmente rádio. quando não é verdade, coisas que ficam circulando, e aí é a oportunidade de você explicar, falar a verdade. Agora, a verdade seja dita. Eu sou apaixonada pela Rádio Nova Vida. E eu estou muito feliz agora que ela está expandindo muito mais. Sim. Porque a Rádio Nova Vida, ela tinha um período quando eu trabalhava lá que eu ouvia piadas, né? Ah, mas a rádio não é ouvida nem na feira. O pessoal, né, ouvia muito isso, né? Então, assim, hoje não. Hoje a Rádio Nova Vida está com potencial aí, que ela tá lá perto, lá de Sussuarana, já o sinal fazer dela. uma pergunta. Quilômetro 18. Se a Nova Vida tivesse a mesma capacidade de alcance da alternativa, você tem alguma dúvida que a Nova Vida estaria muito melhor na fita do que a alternativa? Com a programação que ela tem hoje, com certeza. Inclusive, eu não teria saído, não teria dividido o meu horário da tarde com duas rádios. Eu estaria só na Nova Vida até hoje. O cuidado da programação, de entregar ao ouvinte uma coisa, de assim, eu estou preocupado com o que é que você vai chegar para você aí. A gente sente que é maior em um lado do que em outro. E longe de estar aqui reclamando, falando, pelo contrário, eu entendo a função social. Acho que a cidade de Brumado é beneficiada e rica por ter. Por isso me incomoda muito essa afetação política, porque a cidade de Brumado é beneficiada por ter uma FM nesse potencial. Quando essa questão política ela interfere ao ponto que já está interferindo, ela começa a sobrepor a liberdade da expressão, do dizer, de ouvir dos dois lados, de ter, sabe, uma informação mais limpa. E é uma informação hoje direcionada. E todo mundo já vê isso. Aí desanima. Desanima o quê? A ouvir rádio, desanima a não acompanhar as programações. Isso me entristece. Mas que tem uma função social fantástica, não tenho dúvida disso, mas com o mundo da ideia. Se a Nova Vida tivesse o mesmo alcance, eu adoro o estúdio da Nova Vida. O estúdio é um dos estúdios mais bonitos de todo o sudoeste baiano. Se eu não for dizer da Bahia inteira, o estúdio lá é muito bonito. E volto aqui a dizer que se a Rádio Nova Vida ela tivesse o alcance que ela já está tendo hoje, e com fé no Pai o alcance dela vai aumentar mais ainda. E é totalmente legalizado pela Anatel, viu, meu povo? Porque, inclusive, não tem muito tempo aí, a transmissão denunciaram a Nova Vida, dizendo que o alcance dela estava já saindo fora de Brumado, que era alguma coisa irregular. O vento, ó, jogando sopraram lá para a Anatel. Céu. E, às vezes, quem quer estragar acaba ajudando, e que foi o que aconteceu, né? Foi denunciada, a Anatel esteve aí, e ao verificar a torre, ao verificar toda a documentação, ao verificar o estúdio, acabou que ainda disseram o quê? Vocês ainda podem aumentar a antena mais 10 metros, o alcance ainda vai expandir mais ainda. Então, assim, às vezes até quem quer atrapalhar acaba ajudando, né? Então, a você que fez a denúncia, desculpa a expressão, você se lascou, porque, desculpa, eu não sou de falar assim, mas nesse sentido aí, porque o alcance da rádio agora, a gente está igual foguete. Eu peguei carro 2 semanas em direção à Rede de Contas, passei pela Lagoa Funda até ali a entrada de Itaquaraí, a rádio, que antes era uma coisa muito local, você tem uma amplitude muito bacana. E claro, a qualidade da programação, o que você entrega, o que você faz chegar. Então, acabaram as piadas que não é ouvido nem na feira. Quem quer ouvir coisa boa, 87. Agora com a nossa programação, como diz, né, o pessoal bota pocando, bota muita rádio aí no chinelo mesmo, bota. O pessoal lá, eles são bem... É a rádio da família mesmo, o pessoal ama ali o que faz. Foi o que eu falei, que se você for fazer uma pesquisa lá, tem um locutor que nem patrocínio tem, mas está ali, chega lá cedo, da madrugada, ou que chega de tarde, tem aquele compromisso final de semana e está lá, porque ama mesmo. É aquela coisa que eu te falei. Hoje em dia, quando fala assim, Selma, você deve ganhar bem. Eu vendo bem patrocínio. Não vou negar para você que eu vendo bem, mas assim... Até para mim, né? Até para quem vende bem, tá difícil, porque uma situação também que eu percebo aqui na região, aqui nas localidades, as pessoas elas não estão investindo muito em rádio. Só que assim, muitas das vezes o teu público tá ouvindo rádio, sim.
né? As redes sociais ajudam bastante, realmente ajudam, mas nem todo mundo tem acesso, né? Então o rádio, ele ainda muito ouvido. Nivelar o mesmo público é o primeiro engano. Sim. Eu acho que é um público que se toca em pequena parte, mas em essência é um público diferente. É um público de faixa etária, de localidade, de intenção, de busca, de procura. O público da rádio é um público mais fiel. Você tem um grupo ali mais fiel e que sabe quando Selma fala sobre um assunto, Selma entrega aquilo ali de maneira verdadeira, que apresenta, que detalha sobre um produto. Eu já recebi inúmeras mensagens, sábado, 8h30, 9h da noite. Jorge, que pizza deliciosa essa pizza da Artesão. Vamos falar da pizza Artesão. E eu morrendo de fome em casa às vezes. Falar, cadê, Patrick, a pizza que não chegou aqui ainda? Estou esperando a pizza ainda. 2. Já comeu 2 fatias. Só tem 6. Tô esperando. Deixa meu pedacinho guardado aí. Tá certo. 3 minhas, 3 Então, o vinho já tá aqui. Vinho não, mãe. Não, é café, mãe. Agora já é café mesmo. Não, eu mãe, conversei café. Pra você dar um gole, você demorou tanto, já esquentou esse negócio. Virou café. Publicidade de rádio, ela tem audiência rotativa. Sim, sim. Então, repetir. A gente tá aqui conversando. Eu quero falar do Elite, aproveitar e vender meu peixe também. A gente tá aqui conversando. Aí a gente tá falando sobre a questão das rádios, da passagem, da sua experiência e tal. Primeira diferença do rádio, a gente não falou sobre o horário. Sim. Né? Todas as horas, da hora. Acabou que tá hora. Aí acabou que a gente faz. Olha, eu tô aqui entrevistando Selma Ribeiro. Você que chega agora, porque quem clicou no vídeo tá escrito lá, Selma Ribeiro. Então, internet é uma coisa, rádio é outra, fazer para a internet é uma coisa, fazer para o rádio é outra. Às vezes eu tenho dificuldade aqui porque eu pego esse programa aqui, vou viajar, mando pro programa de sábado. Aí, Selma, que eu não aguento. Meu celular dispara de mensagem. Manda um abraço pra Selma, manda um abraço pra mim, manda um alô pra mim. Eu na praia. Falei, caramba, o programa tá no ar, na rádio. Falei, manda uma foto. Falei, tô aqui, em tal lugar. Só abrir um parênteses aí nessa situação que você falou assim, a Selma falou, Jorginho falou. Quando a pessoa, ela se identifica muito com o que a gente fala no rádio. Quando fala previsão do tempo. Aí eu tenho uns ouvintes que falam assim, eu nem sabia, né? Que tem uma moça lá em Aracatu mesmo, que quando eu falava assim, será que vai chover? Aí o vizinho dela, né, que ela nem sabia que me ouvia nem nada, ela, vai chover não. Selma lá da rádio lá falou que não vai chover não. Aí quando chovia, né, Selma errou feio hoje, viu? Tá chovendo. Eu vou contar um negócio pra você. Aí eu comecei a falar no ar, falei, gente, segundo o clima-tempo, porque já aconteceu também da previsão do tempo, como a gente fica fechado no estúdio. Pau quebrando de chuva lá fora. Gente, eu falando que não ia chover nos próximos 15 dias, quando eu saí lá fora, a enxurrada tá quase levando minha moto. E eu lá dentro do estúdio lá, falando, hoje nos próximos 15 dias não vai ter chuva. E o pau caindo na folha lá fora, menino. E como eu ficava muito sozinha, que no caso na alternativa esse dia mesmo, eu estava na alternativa esse dia, foi muito engraçado. Que na hora que eu saí, eu falei, meu Deus, o povo amanhã vai me acabar na hora que eu entrar no ar. Porque eu falei, e ninguém me avisou que tava chovendo. Teve isso. Porque à tarde lá eu ficava. A estratégia boa, sozinha. Como é que tá aí em Aracatu? Tá chovendo? Tá muito sol? Como é que tá aí não sei aonde? Eu perguntava. Aí o povo mandava, aqui tá bom, aqui tá assim, aqui tá só. Vou lhe contar um segredo. Vou contar pra todo mundo. Vai. Quando o Cacá sai da rádio, eu fico durante 6 meses na substituição de Cacá. Sim. E depois aí veio questão de eleição de novo e a gente veio participar. Nesses 6 meses, eu nunca gostei. Eu sempre achei irritante. Começaram o programa, muito bom dia, começando agora o programa Jornal da Alternativa, olha, hoje, brumado, tal hora, vamos então de previsão do tempo. Tinha até uma vinheta. Tinha. E eu odiava aquilo ali. Verdade, tem, né? Eu odiava aquilo ali. Eu não gostava, eu achava repetitivo, eu achava chato. Eu nunca entendi a importância, apesar de existir, né? A pessoa, eu nunca gostei. Então o que é que eu fazia? Eu botava a vinheta aqui. Previsão do tempo, eu chegava, 11h20, 11h30. Então eu olhava, sol, tal, eu entrava e eu inventava. Durante 6 meses eu inventei. Máxima de 32, mínima de 21. Não chove na cidade de Brumado hoje. Vai pra merda, quer saber se vai chover. Eu vou ficar dando. Eu nunca dei previsão do tempo certa. Não, eu inventei. Eu nunca abri na tela do computador
Climatempo. Eu não sabia nem onde é que procurava, eu só inventava. Então lá vamos nós aqui. Você aí que acredita em signo, em horóscopo, deixa eu contar um negócio pra vocês. Você que é de Sagitouro. Não, Selma, isso aí não existe não. É porque eu inventei até o signo agora. Menino, tinha dia, lá no portal, por exemplo, tinha esse negócio da gente falar previsão. Tinha também Signo? a previsão do signo, o horóscopo do dia. Meu pai tá me ligando, viu? Viu? Peraí que eu tô no podcast aqui, tá, viu? Daqui a pouco eu te ligo. Compreensível. Aí o que acontece? Gente, deixa eu falar para vocês, não acreditem em horóscopo, não. Porque às vezes a gente não tinha separado o horóscopo, a gente ia lá e pegava de um mês atrás e falava para vocês. Aí tem gente... Bateu certinho hoje. Não, deu certinho. Você tá atrasado no tempo. Não é que o horóscopo deu certinho. Oh, meu Deus, quantas vezes não aconteceu. Porque, igual eu te falei, eu já chegava lá em cima do horário. Então, assim, eu já levava algumas notícias separadas. Aí o menino falava assim, e o horóscopo? Eu falei, vixe, esqueci. Como eu tinha lá já rascunho de outros dias, eu li ali e nossa, meu horóscopo hoje deu certinho. Quanto tempo tem que eu sair para ver se eu posso falar isso aqui? Para ver se prescreveu, né? É por isso que eu tô falando. Vai ter que ter uns cortes aí. Eu acho que já. Por exemplo... Se saiu tem quanto tempo? Tinha um patrocínio. Já tem. Não. No meu programa? Sim. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano? Vai fazer um ano em fevereiro. Foi então, em fevereiro. Então o que eu tô falando não, que pode dar... Não, mas o jornal já tem tempo. O meu não pode dar processo, não. Jorginho, você não, já tá eu garanto. Então, tá. É parente dele, gente. Eu tô falando do parente dele. Tem uma aqui. pasta azul. Aqui é bastidor puro, viu? Uma pasta azul. O nome do jornal e dentro um monte de patrocínio. Sim. Chato pra caramba ficar lendo aquilo ali. É horrível. Putz, eu vou te falar, Selma, eu poderia ter 50 patrocinadores aqui. Eu só não procuro, como quando a pessoa fala, a gente meio que faz uma triagem do tipo, esse daqui eu quero aqui na programação. Esse aqui, enfim. A gente chega numa situação lá que você tem que ficar lendo, e tinha hora que tinha 12 testemunhal. Num programa que de 1h30 reduziu para 1 hora em dado período. Horrível, velho. Você lê 12 Que nada, meu amigo. Eu pegava aqui o nome aqui, ó. Chá, não sei quem. Aí eu falava, jogar. Eu nem olhava mais. Eu falava um monte de coisa, eu não sabia. Cura isso, dói aquilo, para aqui, faz aqui, fala aqui. Eu já li esse testemunhal que você tá falando aí. Eu fazia totalmente indisciplinado. Inclusive o pessoal já tá sabendo por que eu saí. Eles me tiraram com razão. Não li o tempo. Não li o patrocinador. Mas eu lia o patrocinador, assim, o nome e o telefone. Mas o resto eu criava. Eu acho bem mais divertido criar. Quando eu li esses testemunhais aí, né? Esse testemunhal, foi quando eu participei do programa. Eu vou falar deles aqui. Eu participei do programa dos velhos. Gente, meu Deus, que experiência foi aquela. Horrível, né? Ai, meu chato, Deus, um fedor eu de falei cigarro, assim, desgraçado onde eu vim estúdio. amarrar meu jegue. O velho com os dentes todo amarelo, o Pompilho, não, é Pompilho, os dentes todo amarelo, mastigando fumo. Mastigando fumo o dia todo. Horrível aquele. Tem um fedor dentro daquele estúdio de manhã cedo. Participar ali daquele programa foi não, assim. Mas antes. Aí, mas antes de participar do programa deles, eu avisei. Ai. Toma banho antes de vir. Não foi nem isso, não. Eu proibi eles de certas piadas comigo, sabe? Eu falei, o DJ Pantera ficou, né? Véia, você vai lá. Aí eu falei, se me botar um apelido, eu levanto e vou embora. E eles estavam precisando de mim, né? Porque eles iam tirar férias. Primeiro eu tirei férias 15 dias de um e 15 dias do outro. E o que eu mais temi foi o do fumo lá. André, o Pompilho. Então, que ele fumava bastante. Porque ele é ignorante. Menino, não fala naturalmente. isso. Eu não falei nada. Ele é natural. Aquela pataquada dele, aquela tosse, aquela voz de o ranzinho. Ele não existe mais ser humano. Ele é só um personagem. Então, ele até instala os ar-condicionado direitinho. Instala aí, tá vendo? Ó, o desconto aí do ar-condicionado. Enfim, ali pra mim foi terrível. O Selma, a gente não vou nem falar, não. Mas foi uma experiência que eu não quis mais repetir. Conte uma história ruim aí desses 30 dias aí. De que 30 dias? Não precisa contar os 30, que eu já vi que foi ruim os 30. Ruim? História ruim. Que é boa, o povo não engaja, não. Boa, o povo não dá. O pessoal gosta só da bagaceira mesmo. Você chorou. Isso aí é 50 mil visualizações. Agora tá rindo. O pessoal não vai, né? A gente vai cortar só essa parte do choro, viu? Uma parte ruim desses 30 dias? Uma história assim. Uma história? Gente, primeiro que eu tomava uma chuva do caramba, né? Para ir pra lá. Tinha que estar lá antes das 6. Deixa eu ver uma história ruim. Uma vez ele inventou uma mentira no ar e eu caí direitinho, que ele falou que um senhor tinha me
tinha assim, me escrachado, tinha me esculhambado lá e eu caí na piada. E aí você respondeu o cara? Menino, eu acabei com o moço no ar. Caramba. Depois eu acabei fazendo amizade com o moço, falou, moço, me perdoe, eu caí nessa aí. Mas ele chegou a fazer uma piada de mau gosto comigo e aí eu quis Vamos desistir. processar, ele tem tempo. Tem Bora tempo. denunciar. Aqueles dois ali, o processo com gosto. Então, foi isso. Ele fez uma piada de mau gosto e eu acabei esculhambando o ouvinte no ar. Depois eu fiquei arrependida, eu fiquei mandando mensagem. Mas é porque eu caí na piada de mau gosto lá. O cliente chegou no escritório, 8h30, 9h da manhã, doutor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, não, pois não, tal. Você quer saber o que é que se trata, o problema da pessoa. Eu tô chateado, tô incomodado, não gostei. E se o senhor precisar de mim, na delegacia, nem processo, nem qualquer coisa, o senhor pode contar comigo. Uhum. Eu falei, o que foi que aconteceu? Aqueles dois velhos da rádio, são dois sem vergonha, esculhambaram o senhor lá de manhã, falou que o senhor era um advogado porta de cadeia, frajuto, que o senhor não tinha nem documento, que o senhor falsificou seu diploma, mas me esculhambaram de manhã cedo. Eu dormindo, nem estava ouvindo o programa. Eles detonaram. O cidadão foi no meu escritório se colocar à disposição para entrar, caso eu entrasse com processo, para ser testemunha da situação dele, para me contar. E assim, você acha que eu vou chamar de quê? Uns negócios desse aí? Então, bom. Ele acabou fazendo, né? Eu escrachar o senhorzinho lá no ar. E aí depois eu fui embora. Eu tô na padaria lá. E nisso o Manelão vai me mandar mensagem, falou assim, o que aconteceu no programa aqui? Porque o pessoal tá que manda áudio aqui, te apoiando, falando, né, que você é uma pessoa direita e que você não é falsa, que não sei o quê. Aí eu falei, não, é porque aconteceu um mal-entendido. O Pompilho inventou uma mentira lá e eu acabei, né, chamando a atenção do moço e eu, né, eu fico rindo, brincando, mas na hora que é para falar sério, nós dá uma chamada, né? Não, mas eles fazem aquela resenha deles, eles só não tem limite, que não. Eles vão embora na resenha se você entrar. Assim, eu não era de ouvir o programa. Não era de ouvir. Não acompanhava, que era aquela loucura. Não acompanhava o programa dele, mesmo trabalhando na rádio lá quase 3 anos. Tava perdendo nada. Eu não era de acompanhar o programa, assisti um dia antes de ir. Um dia antes que eu assisti, né, que eu ouvi o programa, para entender um pouco a dinâmica, não ouvi o programa deles. Aí eu já tinha falado, não pode brincar com isso. Nada de chamar ninguém de corno, nada, né, daqueles palavrão que eles xingam lá. Minha pessoa, eu sou mãe. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, então olha aí. E é um programa, eu não sei hoje se o jornal bate com eles ainda não. Eu acho que é o programa de maior audiência. O programa deles, eu também acho. Bate o jornal. Hoje bate o jornal. O jornal hoje. Antes não. Com o Cacá, eu acho que não. Com o Cacá era o jornal. Não, era. Mas foi isso aí, filho. Essas resenhas de rádio de bastidor. E é legal quando a galera não entende o que está acontecendo, né? Que acha que é sério. Acha que é sério. Caramba. Mas vamos lá. A gente falou de rádio aqui durante quantos minutos já? 1h10. Mentira, isso rádio. Tudo. Falta só mais 2h30 a gente fechar porque podcast é assim, você sabe. Eu tô com medo dessa edição. Não tem edição, não. Até o telefone que eu atendi aqui. Porque assim, Jefferson cobra um valor. Aí ele faz, prometeu que ia ter edição, Jorge. Deixa eu explicar. Jefferson fala assim, cada edição que eu faço é mais X. Aí pra eu não pagar, eu falo, não, põe um vídeo. Oh, meu Deus. Da hora que você chegou aqui, da hora que começou a gravar, já foi. Até da parte do Me Emagrece? Do Me Emagrece e Jefferson. Patrick, ela chama de Patrick. Elite Cursos. Sim. Para quem não conhece, que eu acho difícil aqui na cidade de Brumado, professor Renilson, Selma Ribeiro, diretora. Cursos preparatórios. Para o Enem e outros vestibulares. Estamos aí completando 12 anos. Conhecidíssimo. Com a graça de Deus aí. Renomado, acostumado a aprovar e muito no Enem e com a equipe top diferenciada. Quantos anos já? Completamos 12 anos, né? E assim, o único curso preparatório que tem para Enem e outros vestibulares em Brumado é o Elite, né? E vou te falar, com o preço que tá, e material gratuito na região aqui não tem. E eu não tô falando isso só porque eu tô vendendo meu peixe, não, porque muitas das vezes, Jorginho, as pessoas saem daqui para ir para Conquista, para ir para Salvador, para ir para outros lugares para estudar. Seu filho quer fazer o quê? Medicina. No Elite nós temos a aprovação em medicina, esse ano mesmo foram 3, entendeu? Parece pouco? Não. Mas da pandemia para cá, nós tivemos assim uma queda muito grande, não só o Elite, como muitas faculdades. Eu tenho patrocinadores, inclusive, que é faculdade aqui da cidade, que caiu assim drasticamente o número de pessoas, né, de alunos. O Elite também aconteceu isso. Nós tivemos uma época que nós já tivemos quase 200 alunos
juntando Brumado e Livramento. Infelizmente, tivemos que fechar Livramento pós-pandemia. E Brumado, nós estamos aí. Eu não digo nem tanto aos trancos e barrancos, né? Porque nós temos uma equipe assim maravilhosa que não nos abandona, igual Rexona. Falar nisso, Rexona me patrocina, hein? Estou fazendo para o pai me patrocinar. Está usando muito esse exemplo. Então, assim, a nossa equipe ela é bem focada mesmo em Enem. Ali o pessoal respira Enem. Inclusive, já começamos agora a revisão para os estaduais. Aula sábado e domingo. Então, o pessoal está tendo aula lá de domingo a domingo. Legal que você falou assim, não é porque eu estou vendendo meu peixe. O Elite Cursos hoje, ele se vende sozinho. Ele tem uma história, um grupo e um resultado que ele... Não se tem muito o que falar. É dizer assim, a matrícula está aberta. E temos e formar a turma, pelo menos para quem quer, exatamente, de fato, buscar um curso de qualidade e buscar a aprovação, o caminho é esse, a gente sabe da competência. Isso. Fechou o Livramento, a partir de dezembro, agora a gente já começa as matrículas para 2026 e graças a Deus já tem gente procurando, porque como você mesmo falou, sim, né? Sim, o próprio nome já se vende. Eu vejo assim que o Elite é uma marca simpática e a equipe então é toda simpática, né? Renilson, Márcio Pinho, Marcinha, Conceição Amorim, maravilhosa. Sim. Nossa, Conceição Amorim, então, professora de história, assim, eu falo que ela é enciclopédia ambulante. Eu tô lá na secretaria, às vezes eu vou para perto da porta para ver as aulas de Conceição. Ela é maravilhosa. Também tem Grazi de física, tem Ainer de química. Enfim, é uma equipe bem... Timaço. Timaço, é o Green Team, né? A gente tem, hoje... As aulas do Elite acontecendo onde? Deixa eu falar, matemática Renilson Ribeiro, gente. Que é esse? Começa quase. Foi emoção, quase até derrubei o microfone. É novo, é esse aí? Oh, meu Deus do céu. O homem ali não entende nada de matemática, ele destrói matemática. Até quem não entende, com ele entende. Até quem não entende. Gente, é inacreditável. As pessoas falam assim, Selma, parece que joga um pó de pirlim-pim-pim, assim, ó. Renilson vai dando aula. Eu falei assim, gente, será possível? Sabe? Não é que santo de casa não faz milagre, não. Mas ele já foi me dar umas aulas de reforço aí e parece que clareia. Assim, eu não sei. Sabe o que eu acho? Ser professor hoje, eu vejo como um dom mesmo, viu? Uma coisa que é uma profissão, inclusive, está sendo muito desmerecida aí, mas ser professor, e eu tenho exemplo dentro de casa, né, tem essa equipe lá no curso Elite, que eu vejo que são pessoas comprometidas e que amam realmente serem professores. As aulas de Elite hoje funcionam onde? As aulas onde é que acontece? Nós estamos hoje no primeiro andar da Faculdade Unopar. Aquele prédio do Educandário, né? Que era o antigo Educandário de Norma e de Zé Osmar. Pessoas maravilhosas, nossos amigos, né? Eu vou falar para ela ouvir aqui, que eu mandei beijo, falei, né, deles. E assim, agora nós estamos tendo aula de domingo a domingo. Mas, no geral, assim, é segunda a sexta, turmas manhã e noite. Como a gente está na reta final, né? O Enem está batendo a porta aí semana que vem. Inclusive, são tantos conteúdos, como eu acabei de falar. Semana que vem, exatamente, qual é a data aí? São dias 10 e 15? Não, peraí. 19 do dia, agora eu fiquei em dúvida aqui. São 2 finais de semana. Já levou o Renilson essa semana ou ele não tem agenda para ir? Do quê? Levou na rádio essa semana? Não, ainda não. Vou levar agora no início de novembro. Vai lá, sábado antes de ir lá, vai lá. Vai lá, sábado, mas leva outro professor para pegar umas dicas. Vamos ter aulas até dia 28 de novembro. Dia 28 de novembro ainda tem aula. Dia 1º de dezembro, a gente não tem férias não, a gente já vai estar lá no plantão de matrículas. Eu levei uma vez, bem pertinho do Enem, eu consegui levar Renilson uma vez lá na Alternativa, na programação. Me lembro. Levei. Pô, e o pessoal adorou, porque galera Enem, a gente soltou um cardzinho, anunciou que ele ia, pô, fica bacana demais, né? Inclusive, gente, esse ano nós não vamos fazer o tradicional aulão, porque, pode ser sincera? Deve. Nós não conseguimos auditório para o aulão solidário. E olha que nós não cobramos taxa de nada. Aquele assim. A gente só pede. É SEMAC? SEMAC. Tá funcionando, não? Os banheiros não estão funcionando. Você acredita? Porra. Os banheiros, nós assim geralmente fazíamos lá ou no auditório do CETIB. Só que o que acontece? E o auditório do CETIB é bem legal. É maravilhoso, né? Nós fizemos lá nos últimos 2 anos, só que esse ano infelizmente a gente não conseguiu. Por quê? Porque as provas do Enem vão ser nas escolas, né? Na maioria das escolas, né? Tanto lá no CETIB. E aí eu tentei por várias vezes com a prefeitura. O aulão seria um dia antes? Eu tentei na prefeitura várias vezes o SEMAC. É SEMAC ou SEMEC? Sei não. SEMAC. Em cima do juizado especial. Isso. E aí tá sem funcionar.
tá sem funcionar e sem banheiro. Eu pedi É esse complicado. auditório, na época, João Nolasco, na época ele Eduardo, prefeito, João Nolasco, secretário. Consegui na época de João. Eu Dessa vez eu não pedi consegui. para fazer um lançamento de um livro nosso. E a gente tinha um evento assim e tal, e eles disseram que não tinha condições, e uma semana depois tinha um pessoal lá usando. Eu não sei se foi alguma coisa Então pessoal. eu tive sorte, né? Agora pede outra pessoa. Mas pedir agora pra usar dessa o- vez eu não consegui. Dessa vez quem não conseguiu foi eu. Ah, pra você ver. A gente tem que... Sabe o que acontece? Foi um jogo de empurra-empurra. Porque primeiro, eu fui lá, procurei para quem que eu deveria enviar um ofício. Pergunta quem. Cheguei lá, primeiro um labirinto, né? Uhum. Você vai aqui, não é aqui. Você vai ali, o pessoal, mas perdi que segue um tiroteio. Tá em reforma, né? Aí você vai montando, tá. Aí encontrei a pessoa. Ah, você mandou o ofício. Aí voltei, fiz o ofício, fui lá no outro dia, entreguei com carimbou e tal. Aí eu não peguei o contato da pessoa, pedi, dei o meu número. Passaram-se 3 dias, nada. Fui lá, procurei, a pessoa não estava. Depois eu voltei 2 dias depois, a pessoa não estava. Eu falei, gente, pede para me ligar, porque eu estou saindo do trabalho para vir aqui para ter uma resposta. Aí, por muito ir lá, tive lá mais uma vez, fui lá mais uma vez. Eu falei, e aí a resposta? Ah, fulana não está aí não, mas eu fiquei o banheiro já sabendo... interditado. Mas eu fiquei sabendo que não é com fulana não, é com fulano. Ela entregou o ofício para outra pessoa. Sabe? Então, assim, eu senti o pessoal muito perdido, sem saber direito. Brumado carece demais de espaço nessa estrutura. Aí que eu consegui uma pessoa que tem usado o espaço do SEMAC, só que ele falou assim, olha, eu uso lá para ensaios e tudo, mas os banheiros não estão funcionando. Só que aí você vai ter que fazer um outro ofício e mandar para você. Eu falei, desisto. Deixa quieto. Aí o nosso tradicional aulão solidário nós não vamos fazer. No CETIB, Nós porque arrecadávamos... vai ter já a prova no dia seguinte. Seria isso? E aí mudou a direção, essa direção aí também cheia de, manda ofício pra cá, ofício pra lá. Falou, deixa quieto. É tão legal. Ficou muita burocracia, entendeu? Nós estamos hoje, que dia? A data? 30, né? 30 Dia. de outubro. Eu acho que a gente pegou o aniversário do podcast e colocou ele como o dia do primeiro vídeo. E por isso que a gente comemora ele em novembro. Mas eu acho que nós gravamos o primeiro dia 30 de outubro de 2021. Eu acho que hoje a gente está completando 4 anos. É mesmo, olha aí. Com DJ Pantera e Ricardo Alexandre. 2 figuras de DJ. Ricardo, eu entrevistei ele semana passada no Tema Livre. O dia que você trazer DJ que me convida. Não, ele falou que vai fazer uma boate aqui. Que vai botar iluminação, fumaça e tal. Vai fazer E ele é bem capaz de fazer isso. Ele vai. Ele quase quebra a mão da gente toda vez que vê. Eu tenho medo dele, você acredita? É meu amigo, mas eu tenho medo. DJ Pantera, eu tenho medo de você. Eu já falei dele quebrar minha mão. Porque ele pega sua mão assim, aí você já vai com medo, ele te dá um puxão assim. Tem problema. Ele é gente eu boa, acho que tem problema. Ele tem laudo. Tem laudo? Tem laudo. Aí eu tô falando isso do aniversário do podcast porque a gente tinha a pretensão de fazer uma programação em formato de talk show e aberto ao público para ter plateia. Sim. Gravar uns 2, 3 episódios de 30, 40 minutos. Pô, já tinha separado uns convites bem bacanas de uma galera de influência, assim, de levar público, tal, aquela coisa toda. Faz onde? Aí você vai no CETIB, que seria uma estrutura bem legal, tem uma série de entraves. Burocracia Aí você tem que demais. ligar para um político. Sim. Para o político ligar para fulaninho te retornar, Isso. para você. E o político achar que você fez um favor para você. Aí Exatamente. eu já desanimei. Foi por isso que eu desanimei. Aí que a opção, como é solidário, nós pedíamos quilo de alimento, nós resolvemos assim, como nós estamos com a revisão estadual agora, nós vamos pedir os nossos alunos para fazerem, para colaborarem, né? Por que não faz vai isso? dar menos cestas básicas, vai. Mas pelo menos o lado social da coisa, assim. Vocês querem fazer. Seria um sábado, é? E na véspera do Enem, que nós costumávamos fazer. Sempre sábado antes das exatas e um sábado antes das... Tem que pagar só o menino da técnica ali. Mas pergunta a Renilson se ele quer fazer online. Vem fazer aqui. Não é só matemática. Não, sai todo mundo, cada hora senta um diferente aqui. Ela aqui, aula ali, pau quebra. É uma opção. Eu vou falar com ele, de repente. Mas online. Mas sei que é aula atrás de aula. Elite, se você tem foco mesmo, lá Online, você sentou estuda aqui, mesmo. Aí vai o professor travar. Não pode. Gente, eu nem acredito. Cristiano Santos falou tanto hoje, tu vai travar. Eu falei, vou nada.
Eu O Cristiano acho tá te botando medo. Foi, eu misturei todas as histórias aqui. Misturei, foi muita história. Não misturou, não. Inclusive, tem alguma que a gente não conversou e que você gostaria de contar? De o que mais me marcou em rádio. De Se bem que qualquer eles disseram coisa. que vão me colocar na Roda Viva lá na rádio, né? Pra me perguntar essas coisas. Eu já assim. pensei numa programação aqui. Qual? Você já viu na internet, mas que tá tendo agora o... Aí, vamos lá. Ah. Um fulano contra não sei quantas pessoas. Aí tem um milionário contra 30 não sei quem. É tipo Roda Viva? Hã? Né? Tipo Roda... Eles disseram que vão fazer um Roda Viva comigo lá. Mas eu não tenho muito pra contar, não. Vamos botar Manelão contra 10 logo todos. Ele vai sair ferido, já chama o SAMU. Tem uma resenha aqui que o pessoal falava lá que eu pensei 1000 vezes aqui, não posso falar. Eu tô forçando você pra ver se você lembra. Não, vou falar o quê? Eu acabei de falar que não tenho advogado. Não, uma emoção na rádio? Posso falar da Pergunta emoção boa, na rádio? corte bom pra balancear os cortes. Sim. Das pancadas. Momento emoção. Olhem aqui. pra lá pra câmera, vou tirar até pra não atrapalhar. Aquele corte programado, falando assim, olha pra lá. Uma emoção na rádio. A gente corta e fica bonito isso aí depois. De todos esses anos, assim, em rádio, houve uma vez que eu quis desistir, sabe? E como foi até uma das coisas aqui que eu falei, que hoje muita gente me conhece pela risada, né, que acabou se tornando uma marca, houve um tempo que eu tive um diretor que ele não gostava da minha risada. E aí ele falava assim, sua risada não tem nada a ver com você, sua risada é estranha. E aí eu tinha voltado para a rádio, eu tinha ficado, né, uns 2 anos fora de rádio, e aí eu pensei assim, vou desistir. Aí isso foi bem uma quarta-feira, eu falei assim, foi numa quarta-feira, aconteceu um episódio na emissora, eu fiquei triste, falei, vou deixar esse negócio de rádio pra lá. E aí, a Rádio Nova Vida, lá uns anos atrás aí, ela funcionava no salão paroquial, na parte de cima. Na parte de baixo sempre tinha velórios lá, né? Hoje em dia, se não me engano, não tem mais. Mas numa quarta-feira eu falei, não quero mais saber de rádio não é pra mim, já falaram que minha risada não combina comigo. E foi bem no momento que eu estava começando a me soltar em rádio de novo, né? Tava toda saidinha, sorridente no ar, brincalhona. E aí logo meu diretor fala que a minha risada não tinha nada a ver comigo. Eu falei, pronto, hoje é quarta, sexta-feira vai ser meu último programa aqui. Gente, na quinta-feira estava acontecendo um velório na parte de baixo do salão paroquial. Como eu falei, a rádio ficava no andar de cima, né? E eis que a secretária chega lá no estúdio e fala assim, Selma, coloca umas músicas aí a mais para tocar e tem uma senhorinha que está querendo te conhecer. Ela está aqui embaixo. E se eu não me engano, ela é a viúva do falecido. Eu falei, meu Deus, que foi? Ela falou assim, não, ela está querendo te conhecer. E aí, quando eu fui descendo as escadas assim da rádio, eu não esqueço disso. Eu só esqueci o nome da senhorinha. Eu tento lembrar, mas a situação eu me lembro. Quando eu fui descendo as escadas, tinha 2 familiares assim apoiando a senhorinha, né? E no dia eu não tinha ido de farda. A minha colega, né, a secretária estava de farda e eu estava sem farda. E eu fui descendo a escada, ela foi abraçou a secretária, né, falando: você que é Selma Ribeiro?" Ela falou assim: "Não, é essa daqui." Aí ela olhou assim para mim e no final do programa, nessa época na rádio, na Nova Vida, na Tarde Nossa, eu apresentava o programa Tarde Nossa, eu sempre falava assim, ao final: "Deus abençoe a você, a sua casa, o seu trabalho e a sua vida em nome de Jesus." Eu sempre falava isso no final do programa. E aí, quem é desse tempo, já me ouve em rádio desde essa época, vai lembrar que eu sempre encerrava o programa assim. E aí, quando aquela senhorinha me abraçou, ela falou assim: "Eu tinha muita vontade de te conhecer. Inclusive, meu véi, que tá ali, a gente tá despedindo dele, ele também era fã de você e das suas risadas." Então, assim, minha filha, ele morreu de câncer, mas os últimos dias dele, liga lá pra gente ouvir a menina dar risada bonita, da risada gostosa. E aí ela me abraçou naquele momento e ela pequenininha, ela foi me beijando de ombro a ombro, repetindo o que eu falava no ar: "Ô minha filha, Deus te abençoe, sabe? Deus abençoe a você." E foi me beijando. "Deus abençoe a você, a sua casa, ao seu trabalho, em nome de Jesus." Gente, aquilo ali para mim, eu desabei. E um detalhe, eu não era de frequentar velórios, eu nunca fui de ir em velórios, ninguém gosta, né? Mas aqui em Brumado, eu vim de Minas, eu nem comentei a respeito assim, mas eu não tinha hábito de ir em velório não, só ia mesmo quando não tinha outro jeito. E aqui em Brumado, eu aprendi que
que as pessoas elas gostam assim, pelo respeito, né? Eles têm aquela consideração quando você vai. E foi a partir daquele dia ali que mudou até o meu pensar a respeito de frequentar velórios, de lá dar o apoio, dar o abraço ao familiar, a partir também daquele dia. E como eu disse, eu não gostava de ir em velórios, e ela me pegou pela mão. E aí ela falou assim, ele não te conheceu em vida, mas eu queria muito que você fosse ali perto do caixão dele comigo. E, gente, me pegou pela mão e foi até do lado do caixão, assim. Aquilo ali, eu não tenho palavras para dizer para vocês, sabe a emoção que eu senti ali. Eu olhando ali aquele senhorzinho e saber ao testemunho da esposa, né? E dos familiares que nos últimos dias, a alegria dele, ela falou assim, nos últimos dias eu só vi ele sorrindo com a sua risada no rádio. Então, assim, sabe, eu me despedi daquele pessoal ali, e sabe quando você parece que você está pisando em colchão d'água? Foi essa sensação que eu tive. Eu nem vi subir os degraus ali da rádio. E quando eu cheguei no estúdio, eu chorei copiosamente. E aí eu falei, eu não vou desistir disso aqui não, porque eu sei que tem gente que gosta do meu trabalho e se eu posso fazer diferença na vida de alguém, se eu posso levar alegria na vida de alguém, então eu vou continuar fazendo rádio, que dê dinheiro, que não dê, mas eu vou continuar. E aí eu não desisti, e aí eu tô lá até hoje. E eu já falei até para a cara desse diretor, que hoje ele não é mais diretor lá, mas eu falo para ele, olha, eu quase desisti do rádio por sua causa, viu? E hoje em dia, o que tem de gente, igual eu falei, gosta da risada, isso aí para mim não tem preço não, sabe? É uma coisa que sempre mexe comigo até hoje. E é por isso que você não precisa responder se vai, se vem, se fica, se volta, porque o final das contas, o que importa de fato é o que você faz e para quem você faz. Isso. O diretor passa, sai, deixa de ser, desistir, de estar, e o ouvinte vai estar sempre esperando sua risada lá. Obrigado pela vida. Nada, eu que agradeço pelo espaço, conversamos. Gostou da nova marca que o Maestro colocou aí? Mas demorou. Que chique, Elite, amei aí, ó. Demorou. Elite preparatório para o Enem, muito bem, estamos Denilson, aí. Ficou bonito na tela, viu? Vamos estudar essa possibilidade aí sim, para ano que vem. Telefone ali embaixo, um negocinho bonitinho. Não, vamos conversar. Isso, mande um beijo, um abraço para essa galera aí. Então, gente, ó, muito obrigada mesmo. Eu tô acostumada a entrevistar e não ser entrevistada. Eu falei que hoje ia ser de boas, mas aí eu falei, eu não vou chorar. Interessante que eu achava que eu ia chorar na história da veinha, né? Da senhorinha, e acabei chorando lá sobre não ter me despedido do pessoal lá da alternativa. Mas é isso, meu povo, ó, eu não sou de abandonar trabalho, eu até queria ter mais espaço na mídia aqui em Brumado e por algum motivo também já me boicotaram, né? Eu nem comentei isso, mas já me boicotaram de apresentar eventos em praça, eventos em clubes. Então, assim, me deixa aqui no meu cantinho, estou feliz no rádio, mas que eu gostaria, sim, de ter mais espaço, eu gostaria, e principalmente, né, ser valorizada a profissão de radialista. Como você mesmo mencionou, são poucos locutores que tem na cidade. E assim, fica aqui minha gratidão a você que gosta do trabalho da Selma Ribeiro, né? Meu muito obrigada. E é isso. E eu falo demais mesmo. Se eu não falasse demais, não falasse pelos cotovelos, eu não seria radialista. Às vezes brilha demais e aí incomoda um e outro que a gente não sabe nem explicar. Beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like, compartilha, comenta, bota a palminha, comenta, faz uma resenha, faz uma pergunta. Se ela fala, não vou falar o nome, bota assim no final, sim, quem era esse coordenador aí da rádio que saiu e hoje não tá mais, que mexe com vídeo? Pergunta mesmo o nome, faz aí as suas perguntas durante o bate-papo. Eu não tenho advogado, mas senão eu falaria. Até a próxima, valeu. Valeu, gente.